iniciar o acompanhamento de parto com a sua paciente? Uma das perguntas que eu mais recebo das minhas alunas lá da pós-graduação em fisioobstétrica, quando elas resolvem, vou acompanhar a gestante, vou me jogar nessa parada, a partir de que momento elas dizem, gestante, vou começar a te acompanhar dentro do seu trabalho de parto. É quando a gestante começa a ter contração? É na casa dela? É no hospital? Quando que a fisioterapeuta vai pro acompanhamento da sua gestante? Hoje eu vou te explicar rapidinho aqui nesse vídeo. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Betina, sou a professora aqui da Escola Materna e aqui a gente faz de tudo para que você, físio, se torne a fisioterapeuta que você mesmo gostaria de contratar se estivesse grávida. Aquela fisioterapeuta que é segura nos atendimentos, que dá muito resultado para suas pacientes e que é bem remunerada por isso. Então, já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo para um número cada vez maior de outras fisioterapeutas terem acesso a conteúdos de qualidade como esse. Bom, bora lá então. O acompanhamento de parto, ele pode acontecer de diversas formas. Pode ter consulta do casal grávido, pode ter várias aulas, fazer junto com a paciente o plano de parto e tudo mais. E o momento em que você sai da sua casa para encontrar a gestante, esse momento, ele merece alguns cuidados, principalmente de estar em um contrato de acompanhamento de parto. Por quê? Porque um trabalho de parto, ele tem muitas variáveis que envolvem ali, como, por exemplo, a duração do trabalho de parto, quanto tempo dos seus honorários você vai atribuir para essa paciente, quanto tempo vai durar esse acompanhamento de parto para você, e você tem que ser remunerada por isso, e também sobre a sua segurança como fisioterapeuta. Então, eu vou dizer aqui, na minha opinião mesmo, tá? Não é nada escrito que tem que ser assim. E também vou dizer o que eu recomendo para as minhas alunas lá da pós-graduação. É o seguinte, eu acredito que os nossos honorários, eles têm que ser muito bem otimizados. Então, para mim, ficaria muito caro que eu ficasse com a paciente desde a casa dela. Então, se eu falasse para ela assim, olha só, eu vou te encontrar na sua casa e vou ficar com você quanto tempo for necessário na sua casa e também no hospital junto contigo até o bebezinho nascer. Então, essa é a primeira questão. Existe uma variação muito grande de horário para essa paciente ficar em casa e ir para o hospital. Geralmente, a fase dentro do hospital, ela é mais previsível. Ela dura ali cerca de, no máximo, 12 horas, 16 horas, em média, né? Não é no máximo, é em média 12 a 16 horas que eu consigo calcular no meu tempo, no custo que a Betina fora de casa, a Betina trabalhando custa para essa paciente, eu consigo ser mais previsível. E em casa eu não tenho muito essa previsão, uma vez que essa paciente pode nem ter trabalho de parto real, essa paciente pode ficar muito mais tempo em fase latente do que de fato na fase ativa. Então essa é a primeira coisa para te dizer que em casa eu, Betina, não recomendo que você vá. Mas o segundo e o principal motivo pelo qual eu acho que você não deveria acompanhar a paciente na casa dela é que nós, fisioterapeutas, não temos habilidades de lidar com intercorrência. Nós, fisioterapeutas, nós não sabemos o que fazer em caso de desaceleração, em caso de sangramentos que não são adequados. A gente não sabe avaliar isso, muito menos resolver isso. Então, eu acredito que para minha segurança, meu amparo profissional, eu sempre acompanho a paciente a partir do momento que ela está no hospital, porque dessa forma eu tenho mais pessoas junto comigo para me ajudar caso uma intercorrência aconteça. Por quê? Porque intercorrências acontecem na obstetrícia, a gente vai do céu ao inferno em 5 minutos. Então, essas intercorrências, elas são muito importantes de serem registradas e de ter pessoas ali que te deem esse amparo. Essa paciente pode facilmente te processar se alguma intercorrência aconteça na casa dela e você tá ali sem registros, enfim. Mas se ainda assim você quiser atender essa paciente a partir do momento em que ela tá em casa e te liga, vocês combinam, eu sempre acho que é importante que você tenha um bom contrato que explique que você não sabe resolver intercorrências. E um bom contrato também que deixe claro se existe uma variação de honorários. Digamos, a paciente te chama para ir no trabalho de parto, mas ela não tá. Então, você vai ter que voltar para sua casa. Essa ida adicional, ela tem que ser cobrada. Ela não pode ser simplesmente presenteada para a paciente, porque o seu trabalho, ele custa um valor. Então, eu sempre acho muito importante que você faça um contrato previamente, mesmo que se você vá, assim como eu, só no trabalho de parto no hospital, mas se você for para casa, mais importante ainda é esse contrato estar prevendo isso. E uma outra coisa muito importante é você ficar documentando. Se você vai para casa dessa paciente, é importante que você documente hora a hora
o que tá acontecendo com essa paciente. Faz uma evolução hora a hora com essa paciente dentro da casa dela. É muito importante para o teu amparo pessoal e para a segurança da sua paciente também. Acho que isso é importante. Até para tu conseguir contar pros médicos, pras enfermeiras, na hora de chegar no hospital, o que estava acontecendo de uma forma mais formalizada, digamos assim. Porque eles vão querer saber como é que estava no trabalho de parto com a tua resposta, né? Então, acho que é muito importante, essas são as minhas dicas. Se eu estivesse no seu lugar, eu iria apenas para o trabalho de parto na fase ativa, junto com a sua paciente. Assim que a paciente começa a ter sintomas, ela tem meu WhatsApp, e aí vocês ficam conversando pelo WhatsApp para que ela consiga ir te dizendo mais ou menos como é que ela tá, o que ela tá sentindo. Geralmente, eu combino com a paciente que é a hora de ir pro trabalho de parto, dependendo de alguns critérios. Então, é a hora de ir pro trabalho de parto. Se quando rompe a bolsa, ela tá sentindo que o cheiro tá diferente, a coloração nessa bolsa de água de líquidos tá com uma coloração que tá de podre, como se algo não tivesse certo, tem que correr pro hospital. Se essa paciente rompeu a bolsa e já passou 6 horas desde que rompeu a bolsa e ela estava em casa esperando, tá na hora de ir pro hospital fazer uma avaliação. Se essa paciente tem contrações efetivas, esse é o principal sinal de trabalho de parto, que é são 3 contrações a cada 10 minutos, e essas contrações elas começaram e não pararam mais, elas só aumentam a intensidade e a frequência, isso é um critério para ir em trabalho de parto. Tudo isso você pode acompanhar de casa, pode acompanhar pelo WhatsApp, registrando, até uma videochamada, mas você não precisa estar na casa da paciente para fazer isso. E aí você orienta, assim que você for pro hospital, eu te encontro lá. Acho que dessa forma fica muito mais seguro para você, mais seguro para paciente e todo mundo sai ganhando. Então agora me conta aqui nos comentários, você já faz acompanhamento de parto junto com a sua paciente? Você já fez acompanhamento em casa? Prefere também ir pro hospital? Conta aqui, divide comigo a sua experiência. Um grande beijo e até o próximo vídeo.